A história de um milionário e uma mendiga. Encontros de destinos na cidade grande. Na fúria incessante da metrópole, onde os arranha-céus parecem tocar as nuvens e as vidas se entrelaçam em um ritmo frenético, Aline caminhava ao coração a mil. A noite se aproximava, mas ela mal percebia. Seu universo se resumia a duas realidades sombrias. A síndrome rara que havia açoitado seu filho Léo e o coma profundo do marido, fruto de um assalto brutal. Não era apenas uma mãe com um filho doente, era uma mulher sobrecarregada por um destino cruel. As luzes da cidade piscavam ao seu redor, uma paleta vibrante de cores que contrastava com a escuridão que se alojara em seu peito. Ela queria acreditar que, enquanto a vida nas ruas seguia, poderia fazer algo a respeito do sofrimento que se abatia sobre sua família. Naquela dor, um pensamento ardia como fogo. Precisava desesperadamente da cirurgia inovadora que poderia oferecer a Léo alguma esperança, ainda que os riscos fossem enormes. E se ao pé, os olhares de desaprovação de estranhos, os sussurros de pessoas ao passar, a faziam sentir-se como uma mendiga em busca de um milagre. Naquele dia, quando levara Léo ao parque, ele parecia brilhar. Mesmo com os olhos brilhantes, havia uma sombra de fragilidade. Uma fragilidade que fez o peito de Aline apertar. Aquela cena deveria ser repleta de alegria, mas em vez disso, a incerteza sobre o futuro do filho pairava como uma nuvem negra. A cada risada dele, um riso cortante ecoava dentro dela, lembrando-a de quão perto estavam do abismo. E tudo ficou mais insuportável quando, no silêncio da espera, seu celular vibrou. O hospital! O coração de Aline disparou, e com ele o medo de ouvir que seu marido poderia não acordar. Mas então, em meio ao caos, uma luz. Ele estava acordado. O sonho que ele mencionou antes de entrar em coma era agora um mistério. O que poderia haver de tão importante em sua mente adormecida? Um sonho que poderia mudar tudo. A mente rapidamente se encheu de... A sombra do medo a seguia, uma constante lembrança de que a luta estava longe de acabar. O amor era uma força poderosa, mas também uma armadilha, colocando sua sanidade à prova. E agora? O que fazer com as revelações do marido? Como separar os fragmentos de sua vida familiar das verdades que poderiam dilacerar ainda mais seu mundo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Aline respirou fundo. Seu si, o que o marido tinha sonhado. E, principalmente, o que isso significava para todos. Enquanto se perdia em pensamentos, Léo, com seu sorriso frágil, puxou a mão dela. Mamãe, vamos brincar. A inocência da criança iluminava brevemente a escuridão que a rodeava. Ela se esforçou para sorrir de volta, mas o peso do futuro pesava sobre seus ombros. O parque ao redor deles pulsava com a vida. Crianças rindo, casais caminhando de mãos dadas. Mas para Aline, aquele mar de alegria parecia uma miragem distante. De repente, um grito ecoou.
Ei, ali! Ela virou-se, o coração disparando. Era Sofia, uma amiga da faculdade que não via há anos. O abraço entre elas foi caloroso e inesperado. O que você está fazendo aqui? Como estão Léo e seu marido? Aline hesitou. Como poderia explicar? A cidade parecia certa de que ela era apenas uma mendiga buscando milagres. Mas não era assim. Ela se permitiu um momento de esperança. Ele acordou do coma. A voz tremia de emoção. Mas é só isso. Não sei nada mais. Sofia a olhou nos olhos. Posso ajudar. Aline queria acreditar. Uma mão amiga poderia ser a diferença. Mas algo mais traçava um rumo inesperado. Ao redor, os risos começaram a se transformar em murmúrios e olhares atentos. Um grupo de pessoas com celulares em punho estava correndo em direção a elas. O ar estava pesado com uma expectativa inquietante. Aline franziu o senho. Essa corrida, o que está acontecendo? Perguntou confusa. Subitamente, um dos homens com a aparência de um apresentador se aproximou, cercado por câmeras. Desculpe interromper, mas você é Aline, certo? A mãe heroína que correu para salvar o filho? Aline sentiu as palmas ficarem frias. Dizer que era apenas uma mãe lutando não parecia suficiente. Uma repórter maluca empurrou seu microfone na direção dela, fazendo perguntas que pareciam apressadas e sedentas por drama. Dizem que seu marido acabou de acordar. Estava em coma após um assalto. Mas, Aline, existe algo mais que você não nos contou? Os olhares fixos. O peso daquelas palavras atingiu Aline como uma pancada. Algo na maneira como a repórter falava a fazia lembrar de uma sombra cruel do passado. Aline hesitou, tentando absorver cada informação. Eu não. Mas antes que pudesse completar, outra pessoa no grupo gritou: é verdade que ele está ligado a algo muito maior? E que o filho pode ter sido alvo de uma conexão sinistra? Os ânimos se aqueceram, os murmúrios se tornaram gritos, a adrenalina disparou. Aline estava prestes a protestar, quando de repente, do meio da multidão, uma voz familiar saiu da escuridão. Aline, espera! Era Marcos, o irmão do marido dela. O rosto pálido, os olhos arregalados, ele parecia devastado. Não confie neles. A verdade é, não é apenas um acidente. O mundo de Aline virou uma montanha russa. O que ele queria dizer? O olhar de preocupação dele a congelou. Ela não sabia se deveria ficar aliviada, assustada ou furiosa. Um segredo nunca falado parecia presidir a situação. As câmeras continuavam a filmar e um frisson de choque percorria a multidão. O que você sabe? Aline fez a pergunta, a voz quase um sussurro. A resposta de Marcos poderia desafiar tudo o que ela acreditava saber, ou pior, destruir a já frágil esperança que ainda restava. As palavras estavam na ponta da língua, mas o mundo agora parecia em câmera lenta, e Aline sentiu a pressão de um destino que não poderia controle. O tempo se arrastava, enquanto esperava a revelação de Marcos e os olhares indagadores do público. O que ele tinha a dizer poderia mudar tudo, e essa incerteza a fez tremer mais do que qualquer diagnóstico. A verdade se aproximava, mas a vulnerabilidade era palpável. E com isso, uma nova pergunta surgiu. O que mais estava escondido sob a superfície dos eventos? E até onde os segredos poderiam levá-la? A verdade estava ali,
pairando sobre eles, como uma tempestade pronta para estourar. O olhar de Marcos, cheio de preocupação, seguiu Aline, enquanto o murmúrio da multidão crescia. A adrenalina pulsava nas veias dela. E o que ele tinha a dizer poderia ser devaste. Sobre o coma do meu irmão, a hesitação dele era palpável. O rosto de Aline ficou pálido de ansiedade. A multidão, que parecia ávida por um drama, se aproximava mais. As câmeras giravam e os flashes das luzes abafavam a tensão. Fala logo! Gritou alguém na multidão e a pressão aumentou. Marcos engoliu em seco. O olhar em Aline estava misturado com desespero e compaixão. Ele não estava só no lugar errado na hora errada. O assalto. Ele tomou um fôlego. Tinha uma conexão com algo maior. Faz meses que estavam observando ele por causa de um esquema. Ele não deveria ter sido atingido por acaso. Os olhos de Aline se arregalaram. Sua cabeça girava. O que estava acontecendo? Como assim? O que você está dizendo? O medo e a confusão se misturavam. O que mais Marcos escondia? Eu recebi uma mensagem anônima dias antes do assalto. Disseram que ele estava em perigo. Tentei avisá-lo, mas não consegui. As palavras dele eram um golpe. Aline balançou a cabeça. Não queria ouvir mais. Mas por quê? Quem faria isso? E Léo? Mas precisa perguntar a ele. Ele tem que saber. De repente, o caos foi interrompido por um grito. Uma mulher tropeçou e caiu, derrubando as pessoas ao seu redor. Aline olhou, seu coração parou. Ouvia gritos e risadas nervosas. A multidão se dispersou, assustando-se com a cena. Mas algo mais estava acontecendo. Algo que fazia o ar ficar denso. Quando todos se viraram, um homem apareceu na esquina, com uma expressão de certeza. Ele tinha um olhar penetrante e um ar ameaçador. Aline o reconheceu a princípio, mas a mente estava turva. Ela não queria se lembrar. O homem era um conhecido de seu marido. Alguém que sempre a deixara desconfortável em encontros passados. Marcos, cuidado! A voz de Aline foi um sussurro. Mas a multidão estava alheia, fascinada pela calamidade. O homem se aproximou rapidamente e o ambiente ficou elétrico. Aline, ele começou, a voz suave, mas firmemente controlada. Você realmente acredita que ele acordou por acaso? Ele sempre esteve no meio disso tudo. Aline estava paralisada e o frio começou a espalhar-se pelo seu corpo. O que você quer dizer com isso? O homem sorriu, um sorriso que cortou como uma lâmina. Seu marido faz parte de algo muito maior, querida. E o seu filho? Léo está no meio disso. Os murmúrios da multidão aumentaram e o coração de Aline acelerou. A realidade se desmantelando. Não, isso não pode ser verdade. O desespero a envolveu como um manto pesado. Marcos a olhou, a expressão dele uma combinação de medo e compreensão. Aline, tem que acreditar. Precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Mas antes que pudesse responder, um estrondo ecoou e as luzes piscavam freneticamente. Aline ficou olhando, paralisada. O homem que havia falado tinha desaparecido na confusão, como fumaça. E agora? O que fazer? O que realmente acontecia? Havia mais segredos escondidos, conexões perigosas envolvendo sua família. O que Marcos não estava dizendo? Ei, Léo! O que ele tinha a ver com isso? A sensação de que tudo estava prestes a desmoronar era avassaladora. A mente de Aline girava. A multidão estava agitada, mas para ela, o mundo se tornava um borrão. Cada rosto parecia um estranho, cada sussurro uma condenação. Ela precisava de resposta, precisava enfrentar a verdade. Mas a que preço?
E se a verdade fosse mais assustadora do que ela poderia suportar? O tempo parou. O caos continuou. Mas Aline estava presa em seus pensamentos. O passado, o presente, tudo se entrelaçando de forma obscura. Ela queria gritar, correr, mas principalmente queria salvar seu filho. A verdade estava tão perto e ao mesmo tempo tão distante. A verdade estava tão perto e ao mesmo tempo tão distante. O olhar de Marcos, cheio de preocupação, seguia Aline enquanto o murmúrio da multidão crescia. O desespero a envolvia. A cada instante, sentia-se mais presa em um labirinto de segredos e mentiras. Mas antes que pudesse entender a profundidade do que acabara de ouvir, uma explosão de gritos rasgou o ar. Para o chão! Todo mundo no chão! Uma voz profunda e autoritária ressoou, quebrando o caos em pedacinhos. A multidão se agitou em pânico e o coração de Aline disparou. Um homem com uma máscara e uma arma em punho havia surgido do nada. Ele avançava em direção a ela, os olhos escondidos sob a sombra da máscara. Mas a intenção era clara. Aline teve o impulso de agarrar Léo e se jogar no chão. O som da arma sendo apontada contra o céu fez todos em volta gritarem. Tremendo, ela olhou para a reação de Marcos, que parecia congelado, a expressão de terror estampada em seu rosto. E no coração de Aline, uma pergunta gelada surgiu. O que mais estava acontecendo? Por que isso estava acontecendo agora? Fiquem onde estão. Ninguém se mexe. O homem gritou de novo, enquanto olhava intensamente para Aline. Um arrepio percorreu a espinha dela. Ele havia a reconhecido. A mãe heroína, ele havia dito em um tom sarcástico. Aquela era uma cena de filme de terror e ela estava no centro. Léo, enredado em seu carrinho, olhava com olhos grandes, sem compreender a gravidade do momento. Com a adrenalina bombando, Aline se abaixou e o puxou para perto. Os sussurros da multidão se tornaram um eco distante. Mamãe, o que está acontecendo? Ele perguntou, a inocência contrastando brutalmente com a situação. Aline apertou o filho contra o peito, sua mente correndo. O que tinha a ver com tudo isso? O homem olhou para Marcos, que estava paralisado, e a tensão cresceu como um balão prestes a estourar. Ei, você sabe no que seu irmão estava se metendo, não é? Ele provocou, se movendo com precisão, e Aline sentiu um frio na barriga. As palavras de Marcos ecoavam. Ele faz parte de algo muito maior. A conexão seletiva começou a se formar em sua mente em meio ao caos. Deixe minha mãe e meu filho fora disso! Marcos gritou, finalmente saindo do transe. Mas as emoções contidas liberaram um tornado de raiva e proteção dentro dela. Não era apenas um assalto. Havia um motivo, algo que havia sido cuidadosamente escondido até mesmo de Aline. O homem com a máscara se aproximou ainda mais, o olhar fixo em Aline. Você não sabe de nada, não é? Mas nós sabemos de você, Aline. Você é a mãe que não percebeu o perigo que está por trás de um sorriso. As palavras dele foram como facadas. Como assim? O que ele sabia? A linha entre o que era real e o que era uma encenação estava se desfazendo. Uma nova revelação surgia de imediato em sua mente. Ela franziu a testa, tentando compreender. O que você quer de mim? A garganta dela apertou, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela estava começando a amadurecer, uma força que não conhecia até então. Assim que seu marido acordou, chegaram até nós. Agora, você precisa fazer uma escolha.
O homem estava jogando as cartas na mesa, e o ar pesado amplificava cada palavra. Você pode escolher proteger seu filho ou descobrir a verdade que está escondida de vocês. Aline engoliu em seco, a mente girando, porque a escolha era clara, mas não havia como voltar atrás. O preço da verdade poderia ser a segurança de Léo. As vozes ao redor começaram a distorcer, como se estivesse presa em sua própria bolha de desespero. Uma explosão de raiva e desespero tomou conta dela. Se você machucar meu filho, eu juro que... Ela começou, mas as palavras se perderam. O homem poderia ser a chave, mas a incerteza sobre como proteger Léo a atormentava. No meio da confusão, outra figura surgiu, avançando por entre a multidão. Aline virou para ver quem era, e seu coração quase parou. Era alguém que não esperava ver nunca mais. A antiga melhor amiga dela, Paula. Eu já sabia que isso ia acontecer, Paula disse, a voz firme, mas havia um tono sombrio nas palavras. E agora, você não pode fugir da verdade. O olhar de Aline se encheu de decepção e confusão. O que Paula tinha a ver com tudo isso? O que mais ela escondia? As respostas estavam prestes a desabrochar como flores mortas, e a agitação do ambiente se tornou opressiva. A multidão agitada, a arma apontada e as escolhas impiedosas agora dançavam em uma corrente de decisões terríveis. Aline tinha que escolher. Mas entre a dor do passado e a certeza nua do presente, a escolha se tornava um labirinto sem saída. E se a verdade fosse mais assustadora do que qualquer coisa que pudesse imaginar? E se a única saída fosse deixar tudo se desfazer? Aline estava paralisada, o coração acelerando, enquanto as palavras de Marcos ecoavam em sua mente. Ele faz parte de algo muito maior. As câmeras piscavam na sua frente, mas tudo o que conseguia ver era o olhar penetrante do homem mascarado. Você precisa fazer uma escolha. As palavras dele ressoavam como um trovão. A multidão estava em silêncio, cada pessoa presa ao que estava acontecendo, esperando pela tensão estourar a qualquer momento. O garoto em seu colo, Léo, friamente tranquilo, olhava para Aline com uma inocência que a despedaçava. Meu filho, você não tem o direito de ameaçá-lo. A raiva e a proteção queimavam dentro dela. O homem continuou ali, imperturbável, e de repente derrubou uma verdade chocante. Eu não sou seu inimigo, Aline. Nunca fui. Mas seu marido, ele esconde mais do que você imagina. Um frio correr pela espinha dela a fez soluçar. O que você quer dizer com isso? O ar parecia denso, como se as palavras que saíssem da boca dele pudessem provocar um terremoto em seu mundo. Mas antes que pudesse entender, Paula se adiantou. Você não consegue ver? É tudo uma trama, Aline. Todos estão no meio disso. Sua voz era inquietante, mas havia um fervor genuíno nos olhos dela. Aline estava extremamente confusa. Paula, o que você sabe? No instante em que Paula ia responder, um eco abrumador ressoou atrás delas. Uma explosão. O chão tremeu sob seus pés, e gritos de horror irromperam. A multidão, até então hesitante, entrou em um frenesi absoluto. Pessoas se esbarrando e outras caindo. Aline esticou a mão instintivamente, olhando em volta, enquanto se via arrastada pelo caos. O que estava acontecendo? Para o chão, todo mundo no chão. Um segundo grupo de homens mascarados apareceu, e a figura central do primeiro homem desapareceu em um mar de confusão. O pânico tomou conta, e as pessoas começaram a gritar. Aline, tremendo, pegou Léo e se jogou no chão, cobrindo-o com seu corpo.
A adrenalina disparava e tudo parecia um pesadelo. Mas no meio disso, um pensamento cortou como uma faca. O homem era familiar. O pânico continuou, mas algo na maneira como ele se movia, a postura, não. Era impossível. Mark! Aline gritou, e assim que ele se virou, algo estourou em sua mente. Era o irmão de Marcos, o verdadeiro irmão. Alguém que há anos não via. Ele estava ali, se movendo entre as sombras. Aquilo era um choque. Todos os segredos, todas as mentiras, agora se juntavam em um só lugar. Você! Ele olhou para Aline e os olhos dele estavam cheios de lágrimas contidas. Mas a tensão não se dissipou. Aline, você não entende. É um jogo. Um jogo em que não temos controle. Era como se um filme estivesse sendo revelado diante dela. E então, uma voz ecoou na confusão. Marcos, o que você está fazendo aqui? Aline virou a cabeça e viu a mãe de Marcos, Doris, deslizava pela multidão ansiosa. O que a mãe dele estava fazendo ali? Aquilo parecia um pesadelo que não terminava. Não! Todos vocês! Corham! Marcos gritou em desespero, mas era tarde demais. Os homens mascarados agora estavam cercando Aline e Léo. A verdade deve vir à tona, mas não a todo custo, declarou Mark, fixando o olhar em Aline. Os gritos intensificaram-se e tudo ficou confuso. O homem mascarado que havia ameaçado Aline agora aparentemente se retirou para fazer uma troca. Dê-nos o menino e nós deixamos você viver, Aline. A proposta cortou o ar. Aline congelou, a mente girando. O que escolher? Léo ou descobrir o que estava realmente acontecendo? Sabia que a escolha que faria mudaria tudo. E naquele instante terrível, um último estalo de compreensão arrebatou Aline. Marcos, você sabia sobre todo esse plano? A acusação foi como um raio que risca o céu. Ele hesitou. Eu tinha um plano, mas não para você. Para todos nós. A multidão ao redor dela parecia girar e distorcer, enquanto os mistérios começavam a se entrelaçar de forma tão desesperadora que parecia uma teia. Aline sentiu o chão tremer sob seus pés, como se os elementos do universo estivessem se preparando para uma grande revelação. Não havia mais uma saída clara. O que quer que acontecesse a seguir, tudo estava prestes a mudar. E quando Aline pensou que já não poderia suportar mais pressão, viu uma sombra se aproximando. O relógio estava apressado, e com ele o destino dela. O que mais estava escondido ali? Quem realmente eram esses homens? A verdade a esperava, mas a que preço? E o que mais poderia ser revelado, agora que tudo havia tomado um rumo tão inesperado? A linha entre confiança e traição estava prestes a se desfazer completamente. Aline estava paralisada, o coração acelerando, enquanto as palavras de Marcos ecoavam em sua mente. Ele faz parte de algo muito maior. O homem mascarado estava tão próximo e tudo parecia girar ao seu redor. Você precisa fazer uma escolha. As palavras dele ressoavam como um trovão. A multidão estava em silêncio, cada pessoa presa ao que estava acontecendo, esperando pela tensão estourar a qualquer momento. O garoto em seu colo, Léo, olhava para Aline com uma inocência que a despedaçava. Meu filho, você não tem o direito de ameaçá-lo. A raiva e a proteção queimavam dentro dela. O homem continuou ali, imperturbável. Até que, de repente, um barulho estrondoso ecoou não muito longe. Aline virou a cabeça. E naquele momento de distração, uma explosão. O chão tremeu. Gritos de horror e pânico ecoaram, enquanto a multidão, em estado de choque, começou a correr em todas as direções.
O homem mascarado ficou momentaneamente atordoado e foi a primeira brecha que Aline precisava. Para o chão, Léo! Ela se jogou com o filho ao solo, sentindo seu pequeno corpo pressionado contra o chão frio. O mundo ao redor parecia um pesadelo, mas uma verdade começou a nascer em sua mente enquanto o caos explodia. Léo era seu filho, e nada a impediria de protegê-lo. Mas enquanto a poeira se assentava e o tumulto se formava, Aline ouviu um grito agudo. Olhando para cima, viu Paula, sua antiga amiga, caída no chão, a expressão de desespero em seu rosto. Aquela cena arrancou um pedaço do coração de Aline. Paula! Aline gritou, esquecendo-se do perigo, impulsionando-se para ajudar. Me ajuda, Aline! Paula implorou, a dor visível em seu rosto. Aline hesitou por um instante, a adrenalina levando a ruínas de questionamentos. Mas ao mesmo tempo, algo na desesperação nos olhos de Paula chamou sua atenção. Como você sabia que isso ia acontecer? Aline perguntou, tuchando Paula para cima, enquanto a multidão ainda se dispersava. Porque eu vi várias vezes, Paula respondeu ofegante. Alguém está manipulando tudo isso, Aline. O que aconteceu com Marcos, com seu marido? É parte de um plano maior. As palavras dela pareciam carregar um peso imenso. Mas antes de Aline conseguir digerir a confusão, um último grito irrompeu. Aline! Léo! A voz de Marcos soou cortante enquanto ele lutava contra a corrente de pessoas que fugiam em desespero. Aline virou-se e viu o irmão dele, Mark, à sua frente. A fúria em seu olhar era palpável. Você precisa ouvir, Aline! Ele está no meio de tudo isso! As palavras de Mark chegaram como uma onda, cobertas pela cacofonia do pânico, mas ela percebeu a gravidade nelas. A mente dela girou, a angústia misturando-se com um sentimento terrível de traição. O que mais precisaria escutar? E então a reviravolta aconteceu. Quando Mark se aproximou ainda mais, algo inesperado aconteceu. Ele se virou de repente e disparou uma arma em direção ao homem mascarado. O tiro ecoou, o homem caiu, mas não antes de gritar. Você não sabia, Aline! Você é a chave. Sua família inteira está envolvida. Um silêncio petrificado caiu sobre todos. O tumulto parou. Aline ficou paralisada, enfrentando um novo horror. O que ele havia dito? A verdade que ela pensou estar controlando agora era um labirinto incontrolável de segredos e mentiras. Marcos, olhando para Aline, tinha um semblante já familiar de desespero. Eu tentei te proteger. A linha entre o certo e o errado se desfez, e Aline sentiu seu estômago revirar. Para quem ela poderia virar? Aquele homem caído havia dito palavras pesadas, e tudo o que ela pensou saber estava ruindo ao seu redor. A conexão dela com cada pessoa se tornava uma questão de vida ou morte. Paula, o que você sabe? O que eu não sei? Aline perguntou, o coração despedaçado. O medo e a incerteza começaram a tomar conta novamente. E o que ela realmente fazia com essas verdades, agora que todo mundo ao seu redor parecia estar se despedaçando? O caos estava apenas começando. E entre as mentiras e os segredos, o que mais estava escondido? Um novo mistério se formava diante dela, e toda a sua vida, tudo o que acreditava saber, estava prestes a desmoronar. O que viria a seguir? E a que custo? A Lily estava paralisada, o coração acelerando, enquanto as palavras de Marcos ecoavam em sua mente. Ele faz parte de algo muito maior. O homem mascarado estava tão próximo e tudo parecia girar ao seu redor. Você precisa fazer uma escolha. As palavras dele ressoavam como um trovão. A multidão estava em silêncio, cada pessoa presa ao que estava acontecendo, esperando pela tensão estourar a qualquer momento.
o garoto em seu colo, Léo, olhava para Aline com uma inocência que a despedaçava. Meu filho, você não tem o direito de ameaçá-lo! A raiva e a proteção queimavam dentro dela. O homem continuou ali, imperturbável, até que, de repente, um barulho estrondoso ecoou não muito longe. Aline virou a cabeça, e naquele momento de distração, tudo mudaria. Uma explosão! O chão tremeu. Gritos de horror e pânico ecoaram, enquanto a multidão, em estado de choque, começou a correr em todas as direções. O homem mascarado ficou momentaneamente atordoado e foi a primeira brecha que Aline precisava. Para o chão, Léo! Ela se jogou com o filho ao solo, sentindo seu pequeno corpo pressionado contra o chão frio. O mundo ao redor parecia um pesadelo, mas uma verdade começou a nascer em sua mente enquanto o caos explodia. Léo era seu filho e nada impediria de protegê-lo. Mas enquanto a poeira se assentava e o tumulto se formava, Aline ouviu um grito agudo. Olhando para cima, viu Paula, sua antiga amiga, caída no chão. A expressão de desespero em seu rosto. Aquela cena arrancou um pedaço do coração de Aline. Paula! Aline gritou, esquecendo-se do perigo, impulsionando-se para ajudar. Me ajuda, Aline! Paula implorou, a dor visível em seu rosto. Aline hesitou por um instante, a adrenalina levando a ruínas de questionamentos. Mas, ao mesmo tempo, algo na desesperação nos olhos de Paula chamou sua atenção. Como você sabia que isso ia acontecer? Aline perguntou, puxando Paula para cima enquanto a multidão ainda se dispersava. Porque eu vi várias vezes, Paula respondeu, ofegante. Alguém está manipulando tudo isso, Aline. O que aconteceu com Marcos, com seu marido, é parte de um plano maior. As palavras dela pareciam carregar um peso imenso. Mas antes de Aline conseguir digerir a confusão, um último grito irrompeu. Aline! Léo! A voz de Marcos soou cortante enquanto ele lutava contra a corrente de pessoas que fugiam em desespero. Aline virou-se e viu o irmão dele, Mark, à sua frente. A fúria em seu olhar era palpável. Você precisa ouvir, Aline. Ele está no meio de tudo isso. As palavras de Mark chegaram como uma onda, cobertas pela cacofonia do pânico. Mas ela percebeu a gravidade nelas. A mente dela girou, a angústia misturando-se com um sentimento terrível de traição. O que mais precisaria escutar? E então, a reviravolta aconteceu. Quando Mark se aproximou ainda mais, algo inesperado aconteceu. Ele se virou de repente e disparou uma arma em direção ao homem mascarado. O tiro ecoou. O homem caiu, mas não antes de gritar. Você não sabia, Aline? Você é a chave! Sua família inteira está envolvida. Um silêncio petrificado caiu sobre todos. O tumulto parou. Aline ficou paralisada, enfrentando um novo horror. O que ele havia dito? A verdade que ela pensou estar controlando agora era um labirinto incontrolável de segredos e mentiras. Marcos, olhando para Aline, tinha um semblante já familiar de desespero. Eu tentei te proteger! O olhar de Aline sobre Marcos mudava rapidamente. Uma mistura de ódio, dor e confusão. Proteger como? Com mentiras! A multidão começava a gritar novamente, mas tudo o que Aline conseguia ouvir eram as palavras que pesavam na sua mente.
Mas o que aconteceu em seguida a deixou sem palavras. Enquanto o corpo do homem mascarado estava no chão, algo a fazia hesitar, como um instinto animal. Léo estava assistindo em silêncio, e a forma como ele olhou para o corpo fez o coração dela parar. Com uma calma surpreendente, Léo disse: "Mamãe, ele não está realmente morto! O que você não sabe é que o que aconteceu com o papai foi só o começo." "O quê?" Aline olhou para o filho, os olhos arregalados. Como ele sabia de algo assim? "Léo, o que você está dizendo?" A voz dela tremia, confundida e assustada. O que mais o menino sabia? "Miranda está vindo", Léo disse. A expressão dele era misteriosa e séria. "Ela tem planos para nós, mamãe. Papai não foi escolhido à toa." "Quem é Miranda?" Aline perguntou, o terror infiltrando-se em seu peito. Mas é claro, antes de qualquer resposta, um novo som surgiu. Um carro esporte preto apareceu, atravessando a calçada em alta velocidade. Dessa vez, não havia como negar que o destino havia decidido entrelaçar os caminhos de todos eles. Num movimento preciso, 2 homens armados saltaram do carro e correram em direção a Mark, enquanto outros se aproximavam da multidão. Aline sentiu que tudo estava se desdobrando diante dela como um filme ininterrupto. Ela tinha que agir, tinha que proteger Léo, mas a verdade estava ficando cada vez mais confusa. Quais eram os laços que uniam todos ali? A vertigem de sentimentos a envolvia, e enquanto o caos começava, uma pergunta ficou em sua mente. Até onde essa nova reviravolta a levaria? E quem realmente era Miranda? O palco estava montado e a sala estava repleta de incertezas. A linha entre amigos e inimigos tornava-se mais difusa a cada segundo. Aline estava paralisada, o coração acelerando, enquanto as palavras de Marcos ecoavam em sua mente. Ele faz parte de algo muito maior. O homem mascarado estava tão próximo e tudo parecia girar ao seu redor. Você precisa fazer uma escolha. As palavras dele ressoavam como um trovão. A multidão estava em silêncio, cada pessoa presa ao que estava acontecendo, esperando pela tensão estourar a qualquer momento. O garoto em seu colo, Léo, olhava para Aline com uma inocência que a despedaçava. "Meu filho, você não tem o direito de ameaçá-lo." A raiva e a proteção queimavam dentro dela. O homem continuou ali, imperturbável, até, de repente, um barulho estrondoso ecoou não muito longe. Aline virou a cabeça, e naquele momento de distração, tudo mudaria. Uma explosão! O chão tremeu! Gritos de horror e pânico ecoaram, enquanto a multidão, em estado de choque, começou a correr em todas as direções. O homem mascarado ficou momentaneamente atordoado, e foi a primeira brecha que Aline precisava. "Para o chão, Léo!" Ela se jogou com o filho ao solo, sentindo seu pequeno corpo pressionado contra o chão frio. O mundo ao redor parecia um pesadelo, mas uma verdade começou a nascer em sua mente enquanto o caos explodia. Léo era seu filho e nada impediria de protegê-lo. Mas enquanto a poeira se assentava e o tumulto se formava, Aline ouviu um grito agudo. Olhando para cima, viu Paula, sua antiga amiga, caída no chão, a expressão de desespero em seu rosto. Aquela cena arrancou um pedaço do coração de Aline. "Paula!" Aline gritou, esquecendo do perigo, impulsionando-se para ajudar. "Me ajuda, Aline!" Paula implorou, a dor visível em seu rosto. Aline hesitou por um instante, a adrenalina levando a ruínas de questionamentos. Mas, ao mesmo tempo,
Algo na desesperação nos olhos de Paula chamou sua atenção. Como você sabia que isso ia acontecer? Aline perguntou, puxando Paula para cima, enquanto a multidão ainda se dispersava. Porque eu vi várias vezes, Paula respondeu ofegante. Alguém está manipulando tudo isso, Aline. O que aconteceu com Marcos? Com seu marido. É parte de um plano maior. As palavras dela pareciam carregar um peso imenso. Mas antes de Aline conseguir digerir a confusão, um último grito irrompeu. Aline! Léo! A voz de Marcos soou cortante, enquanto ele lutava contra a corrente de pessoas que fugiam em desespero. Aline virou-se e viu o irmão dele, Mark, à sua frente. A fúria em seu olhar era palpável. Você precisa ouvir, Aline. Ele está no meio de tudo isso. As palavras de Mark chegaram como uma onda, coberta pela cacofonia do pânico, mas ela percebeu a gravidade nelas. A mente dela girou, a angústia misturando-se como um sentimento terrível de traição. O que mais precisaria escutar? E então a reviravolta aconteceu. Quando Mark se aproximou ainda mais, algo inesperado aconteceu. Ele se virou de repente e disparou uma arma em direção ao homem mascarado. O tiro ecoou. O homem caiu, mas não antes de gritar. Você não sabia, Aline. Você é a chave. Sua família inteira está envolvida. Um silêncio petrificado caiu sobre todos. O tumulto parou. Aline ficou paralisada, enfrentando um novo horror. O que ele havia dito? A verdade que ela pensou estar controlando agora era um labirinto incontrolável de segredos e mentiras. Marcos, olhando para Aline, tinha um semblante já familiar de desespero. Eu tentei te proteger. Mas então, antes que Aline pudesse responder, uma figura familiar surgiu do meio da multidão. Era Raquel, sua irmã, que ela achava ter perdido em um acidente há anos. O olhar dela estava imerso em dor, e do outro lado, um homem também apareceu, que Aline não reconhecia. Raquel parecia hesitante, mas seus olhos estavam fixos em Aline. Aline, há tanto tempo! Mas você precisa entender! Raquel gritou, a voz embargada. Eu estou aqui porque existe um plano, um acordo que nossa família fez, e você não faz ideia. Aline, atordoada, mal conseguia processar as palavras. O que você quis dizer? O que? O que está acontecendo? Uma agitação crescente a envolvia, como se seu mundo estivesse desmoronando. A imagem de Raquel, uma memória feliz do passado, estava envolta em mistério e dor. Você está no meio de tudo isso, Aline. Você é a única que pode salvar Léo e seu marido. Raquel exclamou, o desespero transparecendo em sua expressão. Você precisa confiar em mim. Mas enquanto Aline procurava entender, outro eco explosivo cortou o ar. Com um movimento rápido, Mark se atirou para trás, e em um segundo, tudo foi descarrilado. O homem mascarado começou a se levantar. Aline percebeu que ele não estava realmente morto, e a adrenalina disparou em suas veias. O homem mascarado encarou-a, e um sorriso macabro surgiu em seu rosto. Você realmente acreditou que seria tão simples? Ele, não, Aline murmurou, o medo se expandindo em seu estômago. Os olhos do homem brilharam com um desafio, e com um gesto rápido, ele puxou algo de dentro do casaco. Aline viu o brilho de uma lâmina. Vocês nunca perceberão a verdade até que seja tarde demais, ele disse, e o tempo pareceu parar. A tensão no ar era palpável, o medo enraizado nos corações de todos ali. Raquel! O que você sabe sobre isso? Aline gritou, enquanto o caos se intensificava à sua volta. Precisam correr, mas eu não posso deixá-la.
Raquel respondeu, seus olhos arregalados. Com o perigo à espreita, tudo ficou em uma balança tensa. O passado, o presente e agora a verdade sobre o futuro deles desmoronando como um castelo de cartas. O que cada um deles realmente escondia? Aline sentiu que as raízes de tudo aquilo se entrelaçavam de forma inextricável, criando um labirinto com seus segredos, suas escolhas. E se a verdade fosse mais aterrorizante do que qualquer um imaginasse? A ideia atingiu com força! As sombras se aproximavam, e Aline, com Léo no colo, precisava decidir o que fazer a seguir. O tempo estava se esgotando, e uma nova batalha pelo que era importante estava prestes a começar. Mas o que mais havia por trás dessa cortina de mentiras? O que restaria no final? Aline estava paralisada, o coração acelerando, enquanto as palavras de Marcos ecoavam em sua mente. Ele faz parte de algo muito maior. O homem mascarado estava tão próximo, e tudo parecia girar ao seu redor. Você precisa fazer uma escolha. As palavras dele ressoavam como um trovão. A multidão estava em silêncio, cada pessoa presa ao que estava acontecendo, esperando pela tensão estourar a qualquer momento. O garoto em seu colo, Léo, olhava para Aline com uma inocência que a despedaçava. Meu filho, você não tem o direito de ameaçá-lo. A raiva e a proteção queimavam dentro dela. O homem parecia satisfeito, fazendo uma pausa que parecia interminável, até que de repente um estrondo cortou o ar. Naquele momento de distração, as coisas mudariam drástica e inesperadamente. Um novo grupo de homens armados apareceu, cada um deles com um olhar feroz. O homem mascarado olhou para eles, e um sorriso frio se formou em seu rosto. O jogo começou, ele disse, sua voz soando como um aviso sombrio. Um dos recém-chegados parecia familiar, quase como um eco do passado de Aline. Mas ela não podia focar nisso agora. As pessoas ao redor começaram a correr em pânico, mas Aline sentiu uma necessidade desesperada de proteger Léo. Fique perto de mim, ela gritou, puxando-o para mais perto. Mas em meio ao caos, algo ainda mais chocante aconteceu. O homem que havia atirado no mascarado, Mark, tirou sua máscara, revelando o rosto de alguém que Aline conhecia muito bem. Seu coração congelou. Carlos, você está vivo? Aline sussurrou, o mundo ao redor dela desmoronando em um mar de confusão. Sim, Aline. Eu estava apenas esperando pelo momento certo para voltar, Carlos disse, com um sorriso que parecia mais ameaçador do que reconfortante. Todo seu ser emitia uma aura de segredos e traições. Você não sabe, mas sempre estive por perto, observando. Você e seu marido nunca foram apenas vítimas nesse jogo. O choque atingiu como uma onda. O que você quer dizer com isso? Aline tentou gritar, mas sua voz tremia. Carlos deu um passo à frente e as sombras pareciam dançar ao seu redor. Seu marido fez parte disso tudo, Aline. Toda essa tragédia não era aleatória. Era parte de um plano grande e você e Léo estavam no seu centro. Ele olhou para Marcos, que aparentava estar em estado de choque. O que você esqueceu é que sua família não é apenas uma vítima. Vocês estão no jogo e eu sou seu manipulador. Não, não pode ser verdade! Aline protestou, sentindo o pânico se espalhar. As pessoas ao redor estavam assistindo, a tensão crescia. Cada um deles percebeu a mudança. Todos ali estavam envolvidos. Uma mulher na multidão gritou: Aline, cuidado!
Antes que pudesse entender, Carlos avançou rapidamente, pegando-a pela garganta. O coração dela disparou. O que ele estava fazendo? O que tinha mudado nesse homem que ela uma vez confiou? Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. Nem quem realmente eu sou. Carlos sussurrou, seu tom frio e calculista. Mas você vai descobrir, porque ainda não está no controle. Nenhum de vocês está. Léo começou a se debater em seus braços, e isso fez Aline entrar em pânico. Deixe-ele sair. Você não pode fazer isso. Pode sim. Carlos respondeu com um brilho malicioso nos olhos. E, em um instante que parecia eterno, outro grito ecoou. Um dos homens, que recentemente chegou, disparou com uma arma. Não para ferir, mas para parar Carlos. Mas antes que o tiro ecoasse, Carlos sorriu com um ar de vitória. Você realmente acha que eu deixaria minha presença ser eliminada assim? Ele gritou, sua risada ecoando. E então a cena deu um giro sombriamente inesperado. Com um movimento, ele tirou uma pistola e apontou para Léo. Agora, escolha uma vez por todas. Um grito irrompeu da multidão. Senti a terra tremer sob seus pés, o peso do mundo sobre seus ombros, enquanto a verdade se desdobrava diante dela. O que era verdade? O que ainda era mentira? Tudo o que ela entendia estava se quebrando, os laços de confiança se desfazendo. O passado se entrelaçava com um presente distorcido, e Léo era a única coisa que importava. Ela olhou para Marcos, que parecia perdido. Não, não! Aline gritou, uma sensação de desespero a invadindo. No entanto, antes que pudesse dizer mais, um novo eco interrompeu a cena. Um carro esporte preto usava seu motor como um sinal de chegada estrondoso. Aquela entrada poderia ser a salvação, ou ser a ruína definitiva. O que viria a seguir? Quais seriam as consequências dessa revelação devastadora? Aline só podia esperar que, no meio de tanto caos, as peças começassem a se encaixar. Mas o que mais ela não sabia? O futuro estava nas mãos de quem sabia demais. E a luta apenas começava. Aline estava paralisada, o coração acelerando, enquanto as palavras de Carlos ecoavam na sua mente. A tensão no ar era palpável e o medo a consumia. A vida dela e a de Léo dependiam das decisões que tomariam a seguir. O homem mascarado estava ali, impassível, pronto para desencadear a tempestade final. Você não vai machucar meu filho. Eu sei que você está por trás disso. Aline gritou, o desespero se misturando à raiva. Léo, em seus braços, tremia, e isso deu a Aline forças. Ela estava decidida. Uma fração de segundo se passou, mas pareceu uma eternidade. A multidão assistia confusa, e os olhares se cruzavam entre expectativa e medo. Caras armados ou inimigos invisíveis, não importa, pensou Aline, determinada. Parecia que todos ali estavam envolvidos em algum jogo, mas era hora de parar com isso. Se você fizer qualquer coisa com ele, eu te juro que a linha entre bravura e desespero se desfazia em sua mente. E sem pensar, ela se virou para Marcos. Me ajude! E naquela fração de segundo, algo inesperado aconteceu. Marcos, depois de um momento de hesitação, correu na direção do homem mascarado. Solte o Léo! Ele é apenas uma criança! Aline viu o irmão de Carlos hesitar e com isso aproveitou a brecha. Léo, vai, corre! Aline gritou. O garoto, em um movimento rápido, se desvinculou dos braços dela, atirando-se para o lado de um carro, já em movimento. O pânico tomou conta da cena. O caos estava a ponto de se intensificar,
E Aline não tinha mais tempo a perder. A determinação brotou dentro dela, e ela encarou Carlos. As palavras dele ainda ecoavam, mas o ódio se misturava com o amor. Eu não sou sua peça de xadrez. Com um grito poderoso, Aline avançou, a adrenalina impulsionando como um foguete. Carlos riu, a diversão dele evidente, mas naquele instante saiu do foco. Era como se a atmosfera ao redor dela estourasse e tudo em sua visão fosse absorvido em um só objetivo: proteger Léo e derrubar aquele ciclo de mentiras. Marcos conseguiu se aproximar do homem mascarado, que agora estava desorientado por causa do tumulto. O tiro ressoou, mas não era direcionado. Aline sentiu seu corpo paralisar novamente. Tudo parecia limpo. Você não precisa fazer isso! Gritou Marcos, e Aline percebeu o olhar desafiador no rosto dele. Um momento de hesitação, e entre a multidão, Léo apareceu. Mas antes que tudo se resolvesse, uma nova voz cortou o ar. Falem com a mãe dele, não com você. Uma figura emergiu, uma mulher que Aline reconheceu instantaneamente. Mirava fixamente para Carlos. Uma expressão de vingança no rosto. Você não pode continuar vivendo na sombra, Carlos. O jogo acaba aqui e agora. A reação da multidão foi visceral. Alguém na multidão murmurou: quem é ela? Mas o foco estava em Aline. A mulher se aproximou, e no instante em que Aline viu seu rosto, uma onda de clareza a envolveu. Era uma antiga aliada, alguém que sabia mais do que deixara transparecer. Vou te ajudar a acabar com isso, afirmou a mulher, com uma certeza inquietante. O olhar dela para Aline era de empatia, e essa conexão a fez perceber que a luta não era só dela, era uma luta coletiva. Samuel, o homem mascarado, estava perdendo o controle. Ele olhou para a mulher. Você não pode deter o inevitável. O pânico no olhar dele era claro. Havia mais em jogo do que qualquer um imaginava. Naquele momento de desespero, Léo agarrou a mão de Aline e a puxou para perto dela. Ela sentiu a segurança do filho e sorriu, mesmo diante da tragédia iminente. Vamos, agora! Léo sussurrou. Aline respirou fundo e, com a coragem pulsando em suas veias, avançou. Ela sabia que esta era a hora de se afirmar e não poderia deixar que o passado deles os destruísse. A decisão agora pairava no ar. Com um movimento ágil, ela se posicionou ao lado de Marcos e a mulher a acompanhava. A pressão aumentava, mas Aline sentiu uma chama crescente dentro de si. Era o momento decisivo. E enquanto a multidão se perguntava sobre o que aconteceria a seguir, a verdade finalmente começava a se desenrolar. Os olhares se cruzavam e esperanças se tornavam restícios de coragem. A escolha estava diante de todos. Quem seria que sobreviveria a isso? Ao final da situação tensa, tudo o que restava era um sussurro de determinação. O destino ainda não estava selado. E Aline ainda lutava por Léo. Mas a história deles não terminaria assim. Se você chegou até aqui, precisa saber que essa história não acabou. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter esse conteúdo vivo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama intensa. Não espere nem mais um segundo para apoiar. Só os verdadeiros fãs entendem a importância do seu apoio neste canal.